Vamos que vamos aqui do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberlândia, contando os fatos e entrevistando as personalidades políticas da nossa cidade de Uberlândia. Porque a TV Cidadania, nós trabalhamos com informativo cultural, político, social e religioso. Do meu lado aqui, com grande satisfação, nós vamos apresentar a você que acompanha a TV Cidadania, nosso secretário municipal de Transportes, o Alexandre Andrade. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, uma grande satisfação poder falar com todos os seus telespectadores. Alexandre, é com muita satisfação que o informativo hoje vai mostrar um pouquinho da sua história, para que o nosso telespectador conheça a raiz e da onde surgiu o nosso secretário de Transporte. Alexandre, qual que é a sua história de vida com Uberlândia, desde a faculdade, do ensino fundamental? Como que foi trabalhar nessa cidade desde a infância? Uberlândia, para mim, é uma grande paixão, né? Aqui nasceram meus filhos, aqui eu vivo com a minha família. Eu cheguei em Uberlândia no início da década de 90 para cursar, fui aluno da Universidade Federal de Uberlândia, no Instituto de Economia da UFO, e lá eu também dei meus primeiros passos na questão política, em que eu participei ativamente do movimento estudantil, e a partir daí eu passei a ter uma participação política efetiva. Eu me graduei em Economia, depois eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, que na época era uma grande novidade no Brasil, que é a especialização em Gerência de Cidade, a qual eu cursei na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Depois, posteriormente, eu tive condição também de fazer uma especialização no Chile, em Teoria Política e Gestão Pública. Então, a gestão pública ela sempre fez parte da minha formação. Eu sempre acreditei na política e na administração pública como instrumento de transformação da vida das pessoas. E depois, dando sequência aos meus estudos também, eu vim a fazer mestrado em política na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, na cidade de Araraquara, onde eu pude me formar ainda mais, que é muito importante que nós possamos levar a política a sério, né? Não fazer a política somente do discurso, mas ser todo um embasamento teórico para isso. E eu me formei nisso, me formei para me fazer gestor público responsável. Depois que me casei, voltei novamente para a cidade de Uberlândia, depois de fazer todo esse tour de estudo, e eu fui promotor e idealizador de uma feira lá atrás da FENAP, da Feira Nacional de Administração Pública, que nós realizamos 3 edições, que nós fazemos um amplo trabalho de capacitação e fortalecimento da administração pública municipal. Então, eu sempre estive envolvido no meio político, no meio da administração pública, fui consultor em diversos municípios, na área de planejamento estratégico e gestão, auditor do Prêmio Nacional da Qualidade, enfim, me preparei para esse momento, que agora é coroado com esse convite que foi feito pelo prefeito Dimar Machado, para que nós pudéssemos assumir uma pasta de tanto desafio, que é trânsito e transporte, uma pasta que afeta diretamente a vida das pessoas. Eu costumo dizer, existem pontos mais importantes? Existem, como, por exemplo, a saúde e a educação. Mas nem todos os cidadãos da nossa cidade, por exemplo, se utilizam da educação pública. Menino estuda na escola particular ou na universidade, nem todos se utilizam da saúde pública, das nossas UAS, da Hospital Municipal. Mas o trânsito e o transporte, todos aqueles da nossa cidade se defrontam. Nós já vamos daqui a pouquinho para esse assunto aí, Alexandre, porque eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Para os mais íntimos, amigos seus particulares, é o Cebola. Você vai olhar para aquela telinha lá e vai contar o segredo. Aonde que surgiu esse Cebola aí? Foi lá do primário ou já veio como adulto? Esse é um apelido que eu tenho faz muito tempo, né? Isso vem desde pequeno, na época que eu tinha mais cabelo, né? Que agora o cabelo está caindo, está faltando. Eu tinha o cabelo um pouco arrepiado, e aí pegou o apelido lá atrás, Cebolinha, que virou Cebola. E de maneira muito carinhosa, eu tenho muitos amigos que assim ainda me chamam, e eu não tenho problema nenhum com essa alcunha. Você, como secretário atual da Secretaria de Transportes, nós já vamos entrar em alguns blocos interessantes do programa, do informativo da TV Cidadania. Mas, antes disso, você na faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, como que você vê essa logística desde aqueles anos atrás até aqui no trânsito da cidade? A cidade se desenvolveu muito. Uberlândia se desenvolveu em muitos temas. Mas na questão do trânsito, mais especificamente, ela não conseguiu acompanhar a velocidade com que se aumentou, por exemplo, a frota veicular. Se nós pensarmos a frota veicular da nossa cidade há uma década atrás, ela era da casa inferior a 150 mil. Hoje a nossa frota veicular ela perpassa 360 mil numa mesma estrutura viária. Então é evidente
que a cidade passa a contar com estrangulamentos típicos de cidade média grande, e são desafios para a gente enfrentar. Mas minha vida, Fabiano, sempre foi feita de desafio. Tem uma outra passagem na minha trajetória de vida também, em que eu tive uma experiência como gestor público, porque eu fui subsecretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida da cidade do Rio de Janeiro, no início da gestão Eduardo Paes, em que eu estive 2 anos comandando essa pasta, em que nós trabalhávamos temas importantes para a terceira idade, para o envelhecimento saudável, para a qualidade de vida. O Rio de Janeiro tem 1,5 milhão de idosos, uma população 3 vezes a da nossa cidade, e eu gosto muito de desafio. Então, quando nos foi colocado esse desafio para fazer a gestão do trânsito e transporte da nossa cidade, assumimos com muito entusiasmo, com muita seriedade e com compromisso assim, inequívoco com a nossa população. Falando com o nosso telespectador que nos acompanha na TV Cidadania, a audiência está fantástica. Obrigado pela participação da sua audiência. Sem você, não estaremos aqui fazendo essa entrevista. Alexandre, nesses 150 dias, qual que é o maior desafio no trânsito de Uberlândia, em geral? Olha, o principal desafio do ponto de vista do gestor do trânsito e transporte da nossa cidade foi integrar todos os servidores num só objetivo. Nós temos 500 servidores aqui na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e muitos deles não se viam como responsável pelos acontecimentos aqui. Então, o primeiro foi fazer uma integração de gestão, sabendo que os desafios vencidos só virão primeiro dessa integração. Agora, do ponto de vista do trânsito da nossa cidade, dos desafios do trânsito da nossa cidade. Primeiro, falta uma pegada de modernização. Por exemplo, o nosso sistema semafórico ele é extremamente ultrapassado, a nossa central de gerenciamento de tráfego ela é ultrapassada, nós temos limitações do ponto de vista orçamentário também, e principalmente o crescimento da frota ele é exponencial, ao passo que o crescimento da caixa, da malha viária, ele é praticamente estático. Então, o nosso principal desafio foi do ponto de vista do levantamento de informações, do levantamento de números. Nós já identificamos os principais pontos de estrangulamento da nossa cidade, só que a população também precisa entender que a gestão do trânsito e transporte ela não acontece do dia para a noite. Diferente quando a população reclama do mato alto em um terreno baldio, por exemplo. Para se cortar um mato alto, deve-se apenas ter a capina ou um trator, vai lá, corta-se o mato, etc. Agora, a solução de grandes gargalos, como cruzamento da Rondon com municípios, cruzamento da Rondon com Francisco Galassi, nós temos ali na região do Patrícia, ali no trevo acima da Fundação Maçônica ali, muito carregado, nós não conseguimos resolver esses problemas do dia para a noite num estalo. São estudos porque o trânsito e o transporte ele é todo concatenado. E nós acreditamos que para a gente fazer frente a esse desafio, a gente precisava repensar tudo aquilo dentro do trânsito e transporte da nossa cidade, e é isso que nós fizemos nos 150 primeiros dias de gestão. Já demos um pouco da nossa contribuição também para a cidade, principalmente integrando o centro urbano, a área rural. Para a gente imaginar, o distrito de Miraporanga, o distrito mãe da nossa cidade, não possuía uma linha regular de ônibus quando nós assumimos, e foi uma das nossas primeiras medidas. Nós aumentamos também o número de táxis para o atendimento à nossa cidade, nós estamos buscando a modernização em algumas linhas de ônibus, mas sempre ressaltando, essas alterações não vão se dar do dia para a noite. E nós temos um grande desafio, que é o desafio de implementar novos corredores e novos terminais. Esse é o principal desafio da nossa administração, fazer com que a gente tenha um transporte público de qualidade. Porque com transporte público de qualidade, nós vamos ter condições efetivas do quê? De fazer com que a pessoa substitua sua motinha ou substitua o seu carro, seu meio de transporte individual, pelo transporte coletivo. Então, eu tenho uma crença absoluta de que a solução para o trânsito da nossa cidade passa necessariamente pela melhoria no nosso transporte público. Agora vamos falar ali do centro, da região central de Uberlândia. Com a saída da Zona Azul, vai ser usado o parquímetro, não é isso? E esse parquímetro é usado na maioria dos países desenvolvidos. E muitas das pessoas não entendem o que significa o parquímetro, como que será usado e como será feita essa integração do parquímetro aqui em Uberlândia. Essa questão da Zona Azul, em primeiro lugar, a Prefeitura, nós agimos de acordo com a lei. Ao chegarmos aqui à frente da Secretaria, nos foi colocado que o Ministério Público do Trabalho já não entendia mais a função desenvolvida pelos meninos da instituição,
como aquela função desenvolvida, nem como menor, nem como jovem aprendiz. Então, é um convênio que não poderia mais existir. Muito se falou por ocasião da não renovação do convênio, mas é um convênio que já não seria renovado, independente de quem estivesse aqui, esse já era um convênio que não avançaria. E mais, era um serviço de má qualidade. Muitas das reclamações que nós recebíamos aqui eram de pessoas que não encontravam as pessoas para fazer a aquisição daquele cartão. Como se não bastasse, o serviço era extremamente deficitário. Dava, para a gente ter uma ideia, mais de 2 milhões por ano de prejuízo aos cofres públicos. 2 milhões que podem ser investidos em escola, em saúde, na melhoria do próprio trânsito. Então, nós pretendemos implementar a Zona Azul Digital, a Zona Azul Eletrônico, para que a gente tenha vários meios de pagamento. Para que a gente tenha o parquímetro, que é um totem de pagamento muito parecido. E antes tinha essa dificuldade, hoje não tem. Grande parte das pessoas já se utilizam do caixa eletrônico para os seus recebimentos, muitas das pessoas já se utilizam dos seus celulares, muitas pessoas já se utilizam de cartão de crédito, enfim. Com a Zona Azul Digital, nós vamos proporcionar maior número de meios de pagamento, isso é bom para a pessoa, e mais. Hoje, o que acontece no centro da cidade? São as mesmas pessoas, são poucas pessoas parando nas vagas que o centro tem. Com o modelo de Zona Azul da rotatividade, nós vamos ter mais gente parando menos. É uma possibilidade da gente democratizar o uso do espaço do centro da nossa cidade. E se nós não proporcionarmos a rotatividade nos estacionamentos, gradativamente nós vamos matar o comércio local. Então, uma maneira até da gente revigorar o comércio do nosso centro é o seguinte, é que a pessoa ela tenha certeza que, ao chegar lá, ela vai poder fazer o seu serviço de banco, vai poder ir à sua farmácia, poder ir à sua confecção de interesse, a sua compra de 99, comprar o seu calçado, porque hoje ela prefere ir ao shopping. Ela sabe que ela vai ao shopping, ela vai ter o espaço dela, mesmo que ela pague 4, 5, 6 reais de estacionamento, 10 reais de estacionamento. Ao passo que agora, com a Zona Azul Digital, nós fazendo essa fiscalização, democratizando o uso da vaga. Nós estabelecemos, a princípio, que 1 hora vai custar em torno de R$2 para as pessoas. Ainda assim, um valor muito mais barato do que os estacionamentos privados. Se a gente rodar o centro hoje, R$5 a primeira hora. Basta ir lá e se ver, está muito difícil estacionar. Então, nós acreditamos que no segundo semestre, com a Zona Azul Digital, nós vamos proporcionar a democratização e uma revitalização, começar a revitalização do centro da nossa cidade com a possibilidade de maior número de vagas. E tem alguma data do início desse processo, ou aproximado, o mês aproximado, ou a data aproximada para o início do processo desse parquímetro? Fica muito difícil estabelecer uma data específica, porque a Câmara aprovou recentemente o projeto de lei. Esse projeto de lei agora ele vai dar origem a um processo de licitação, uma concessão pública, que pode levar até 90 dias, 60 dias, mas a gente sempre sabe que quando existem trâmites burocráticos, as coisas, às vezes, elas não levam o prazo que nós estabeleceríamos. Diferente, se eu fosse montar um estacionamento privado por minha própria conta, eu seguiria o meu ritmo. No caso da coisa pública, até para que haja lisura e transparência, a gente tem que seguir um conjunto de trâmites, mas a gente pode afirmar com tranquilidade que no segundo semestre desse ano, esse projeto estará implementado. Nós queremos agora fazer alguns agradecimentos ao nosso diretor executivo, Ailton Lima, da TV Cidadania, também agradecer ao Wallace, a nossa assessoria de comunicação da Prefeitura, Gustavo Moreira, por fazer essa parceria com os secretários e o nosso prefeito aqui de Uberlândia, no Centro Administrativo. E também nossos agradecimentos ao Renato Cury Gentilini. Vamos iniciar o Facebook na tela com a pergunta da Miriam França. Uma salva de palmas aos nossos internautas que têm nos adicionado o nosso perfil no Facebook. A Miriam França, Alexandre, pergunta assim: qual que é a importância daquele semáforo em frente ao Carrefour, sendo que houve uma construção de uma passarela que já está pronta ali na João Naves? A importância daquele semáforo é garantir a proteção à vida das pessoas e, principalmente, garantir a ampla mobilidade. A passarela, como ela está estabelecida hoje, ela não permite, por exemplo, que um cadeirante, com um idoso com dificuldade de locomoção, ele possa se utilizar da passarela. Então, enquanto a Prefeitura não entender que aquele local é um local seguro de travessia, em que haverá a possibilidade de mobilidade das pessoas naquele entorno,
nós preferimos manter o semáforo ligado a, de repente, a gente colocar vidas em risco. Nós fizemos o teste lá 2 dias, realmente para o trânsito funcionou bem, mas vai lá, entrevista as pessoas que se utilizam aquele espaço. Então, ali foi estabelecido um conflito entre pedestres e proprietários de veículo. Nesse primeiro momento, venceram os pedestres, no sentido que eles vão continuar fazendo... A passarela está disponível, mas ela não é o único meio de passagem. Nós entendemos que, da maneira como ele está, ainda não dá para colocar para funcionar, mas nós continuamos fazendo os estudos, nós vamos colocar todo um gradil no entorno ali para que as pessoas se utilizem da passarela. Nós estamos levantando questão de custo também, Fabiano. Governar é priorizar. Para a gente colocar uma passarela daquela em funcionamento, vai mais de R$1 milhão por ano. Nesse momento que a administração vive, com restrições de gastos, com dificuldade orçamentária que nós enfrentamos nesse início de gestão, todos sabem a condição que o prefeito Gilmar Machado encontrou as finanças da nossa prefeitura. Nós entendemos que esse recurso, nesse momento, deveria ser alocado para outros pontos, principalmente com a sinalização de solo da nossa pista, para dar mais segurança para as pessoas. E a população pode ter certeza que, com muita responsabilidade, nós iremos dar uma solução para esse caso. Respondendo agora o André Luiz de Oliveira, morador do Santa Mônica, o viaduto próximo à passarela, logo à frente, ali em frente ao shopping, as barras de proteção para quem é motociclista está muito baixa. E ele pergunta se vai haver alguma reforma ou aumento dessa proteção, inclusive na chuva também, que há mais uma dificuldade de transição e essas barras são muito pequenas. É como eu disse anteriormente, para se pensar o trânsito e transporte, não adianta a gente tomar medidas intempestivas e fazer da nossa cabeça, requer estudo. Ali é uma sucessão de problemas, tanto o viaduto como colocado, que não permite a travessia nem de ciclistas, nem de pedestres, ou seja, um viaduto que segrega, um viaduto que dificulta a mobilidade das pessoas, e realmente a altura como está colocada ali assusta muitas pessoas. Isso faz parte do nosso estudo também, mas não é uma obra de fácil implantação, mas faz parte dos nossos estudos. Eu gostaria de agradecer todas essas contribuições, que nós acreditamos também que de dentro do gabinete não necessariamente partem as melhores soluções. As melhores soluções, elas derivam justamente das pessoas que se utilizam desses trechos urbanos. Então, sempre que as pessoas que fizerem críticas, sugestões, nós estamos abertos para receber, fazer todo o processo de estudo com a nossa diretoria de planejamento de trânsito. Aqui, como eu disse, nós fazemos uma participação junto com os nossos servidores para buscar a solução para problemas como esses. Alexandre Andrade, secretário municipal de Trânsito e Transporte, estamos se sentindo em casa aqui no seu gabinete, muito alegre pela sua recepção, e também dizer aí que o público age com comunicação, porque do latim, Alexandre, comunicação significa communication, que é conjunta ação. E o informativo da TV Cidadania dá essa oportunidade para o público participar com a sua pergunta e uma resposta direta das nossas autoridades que fazem parte dessas mais valorizadas entrevistas no nosso informativo Cidadania. Chapa quente. E essa é a pergunta coringa do programa, onde já passaram aqui várias personalidades do poder político, e agora o Alexandre Andrade com essa pergunta importante para a construção desse debate da construção do desenvolvimento de Uberlândia. Bom, Alexandre, no início do ano, houve um percentual de 9,65%, conforme a assessoria de comunicação anunciou, no aumento do Vale Transporte. Como que é feito esse aumento e baseado em quê? Isso. Por contrato, a Prefeitura reajusta a tarifa de ônibus anualmente, e no mês de janeiro. Então, ao assumirmos, nós fizemos esse reajuste de acordo com uma planilha que se encontra disponível no site da Prefeitura, que leva em consideração o conjunto de insumos que compõem a cadeia do setor de transporte. Então, combustível, pneu, chassi, salário de motorista, salário de cobrador, defasagem de veículo, óleo, enfim, toda a cadeia que forma o custo fixo e o custo variável do setor de transporte, ele sofreu um reajuste. O diesel subiu,
todos os insumos subiram e, evidentemente, também as passagens subiriam. É evidente, as pessoas muitas vezes cobram, Alexandre, mas não deveria ter sido feito um amplo debate com a sociedade, mas assim que nós entramos, nós já assumimos essa responsabilidade em fazer o reajuste no mês de janeiro, como preconizava a lei. E nós nos comprometemos, nos próximos reajustes, a fazer um debate com as pessoas e abrir a planilha. A planilha é pública e, como eu disse, ela se encontra no site da Prefeitura. E vale destacar que nós também fizemos um amplo pacote de desoneração fiscal para que no próximo reajuste nós tenhamos o menor reajuste possível com maior benefício. E quais são esses benefícios? Até que, enfim, a sociedade uberlandense conquistou 50% de gratuidade para o estudante, um compromisso do prefeito Gilmar Machado, um compromisso do secretário que vos fala, e também a gratuidade, de acordo com o que dispuser critérios sociais, para os idosos de 60 a 65 anos. Então, nós acreditamos que o reajuste que nós fizemos, ele ficou abaixo do realizado das outras cidades do mesmo porte, e hoje nós temos uma tarifa equilibrada. Nós entendemos, sim, que o serviço, muitas vezes, ele é deficitário e quem paga não consegue sentir que está pagando por algo que realmente vale. Mas a gente faz aqui o compromisso com a população de sempre buscar a tarifa mais equilibrada e um transporte público de melhor qualidade. É isso aí, Alexandre. E para a gente encerrar aqui essa entrevista, onde o nosso telespectador tem recebido essas informações tão importantes à nossa sociedade. Existe também as associações e a própria Câmara Municipal, que é a Casa Fiscal do Povo. E uma das polêmicas que foi é que não houve uma comunicação junto às associações e nem à Câmara acerca desse aumento. Como que é feita essa requisição para que haja um acordo entre as associações e a própria Câmara de Uberlândia para valorizar e apoiar também esse assunto de aumento de valores? Sim, a Prefeitura criar uma Câmara Técnica, um conselho efetivo na parte do trânsito e transporte para a gente congregar todos os atores envolvidos, as associações, a Câmara Municipal, a Associação de Usuário, que sempre nos reclama, o Ministério Público, enfim, todos os atores envolvidos para que a gente possa fazer essa publicidade. Mas nós demos o reajuste assim que nós chegamos por força de lei, não havia tempo hábil para fazer essa discussão. Essa discussão teria que ter sido feita no ano anterior, como ela não foi feita, agora nova gestão, um novo método e um novo compromisso que é de fazer essa discussão com várias vozes. Alexandre, é isso aí. Está aqui o meu amigo Cebola, o Alexandre Andrade, secretário municipal de Trânsito e Transportes, com você nessa tela. Muito obrigado pela entrevista e sempre conte com a nossa equipe de jornalismo da TV Cidadania. Sou eu que agradeço, foi uma satisfação poder falar com a sua maciça audiência. Eu, particularmente, sempre acompanho os seus programas, seja através da internet, seja através da TV a cabo, e a CETRAN está à disposição para toda e qualquer informação, e nós acreditamos que quanto mais nós conversarmos, quanto mais nós ouvirmos a sociedade, maior será a nossa chance de acerto. TV Cidadania, Canal 7, o informativo da cidadania. Obrigado pela sua audiência e breve mais informações dos nossos secretários, gestão, prefeito Gilmar Machado.